Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio Pode Te Réu. Ai, gente, eu não consigo não demonstrar a alegria que eu tô e sentimento do nosso projeto finalmente estar saindo do papel. Para quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz, eu sou diretora técnica da Tirrel e filha dos fundadores da Tirrel também. Esse podcast ele foi desenvolvido com o objetivo para a gente contar histórias reais, verdadeiras, cotidiano, sair da bolha do salão e vocês entenderem como é a vida realmente de um cabeleireiro e um educador. E para esse dia ser mais importante ainda, eu queria convidar uma pessoa, não poderia não ser ela, né? Uma pessoa que faz parte da Tirrel há muitos anos, ela tem uma história de vida assim empoderada, é uma mulher que corre atrás dos seus sonhos, objetivos e uma amiga pessoal, uma pessoa que eu amo, uma segunda mãe para mim, Vivian Vital. Ai, tô muito honrada de estar aqui hoje. Seja bem-vinda, muito Ser a primeira, né, obrigada. a ser entrevistada, assim, pra mim tá sendo uma honra. E para as pessoas também poderem, conhecer um pouquinho, né, do outro lado da Vivian, não a parte só da educadora, da técnica, mas da Vivian pessoa. Tô muito Tudo tem uma feliz. história, É né, verdade, tem Vivian? sempre alguma coisa por trás, né. E aproveitando que a gente tá nesse embalo, eu queria entender um pouco, conhecer um pouco mais da sua história. Como que começou a sua trajetória na área da beleza, assim? O que te motivou? Quando você olha, assim, há 20, 30 anos atrás, como que é a Vivian que tinha um sonho? Quem foi a Vivian que iniciou na área da beleza? Então, eu sempre gostei de fazer cabelo e eu fazia o cabelo das minhas vizinhas, porque muitas não tinham dinheiro para poder fazer num salão. E eu fazia mesmo sem curso, sem nada, eu pegava o cabelo delas e fazia. Até que chegou um ponto que as amigas delas começaram a querer pagar para mim fazer o cabelo. E eu não achava isso justo, porque eu Sim. não tinha curso, eu tinha medo de fazer algo errado. E eu falei, acho que chegou a hora de eu fazer um curso, né, me preparar para começar a atender, porque eu gostava de ver a reação da pessoa, de mexer com a autoestima dela, de ver como que ela Então você ficava começou sem curso? sem curso, Cara, fazendo cabelo de vizinha, de amiga. E aí, quando eu vi que o negócio estava, tipo assim, passando já de amigas, de vizinha, aí eu falei, não, eu tenho que me preparar. E aí eu comecei a estudar, fiz um curso, depois comecei a trabalhar a domicílio, e assim começou a minha trajetória. caraca! Você já cuidava do seu cabelo? Onde surgiu esse seu Então, olhar pra beleza? então, eu sempre gostei de clarear meu cabelo. Desde novinha eu sempre fiz mecha no meu cabelo, sempre pintei com tinta, né. E só que o que acontece, era tudo muito caro, produto Sim. de cabelo sempre foi muito caro, não era tão acessível. E eu falei: "Bom, se um dia eu trabalhar com loiro, eu vou poder ter acesso aos produtos para cuidar do meu cabelo também, não vou precisar ficar comprando Você produto". sempre foi Eu loira? ia sempre fui loira, desde criança. Eu com 12 anos já estava clareando o cabelo, eu passava aquele Dorapelo na perna, sobrava, eu passava assim no cabelo. Imagina tua mãe vendo você descolorir na Não, perna, do não, no nada cabelo, uma que aí fica mecha o cabelo loura. todo manchado, e aí tinha que ir para um salão para poder corrigir, mas sempre gostei do loiro. E eu sempre, desde novinha, eu falava assim: "Um dia eu vou ter um salão focado em cabelo loiro". Aí fui crescendo com isso. Minhas bonecas eram todas Barbies face, tinha uma Barbie face que era aquela cabeça, né, sempre voltada a cabelo, a beleza, eu sempre gostei. E eu falava que loiro é porque dá muito dinheiro. Na minha cabeça eu tinha essa percepção, né. Além de dar dinheiro, é uma transformação. Então, assim, você transforma o cabelo e é tão prazeroso você ver a pessoa, às vezes, que não tá bem, e quando você finaliza o cabelo, que ela se olha, o olhar já muda. Então isso Já aí me muda. fascina. Isso pra A mim beleza ela transforma, é. né. E quando você sentiu que esse seu dom poderia se transformar numa profissão? Então, foi quando eu comecei as minhas amigas, né, começaram a ver outras amigas delas querendo fazer cabelo comigo. Eu falei: "Bom, isso dá pra me tornar realmente dá pra mim ganhar dinheiro com isso". Só que eu não queria pegar naquele momento pra fazer o cabelo dela, porque eu não me Sim, sentia preparada. E se eu errar? Né, meu medo era o erro. Eu sempre dava certo no cabelo delas, mas se desse errado, como que eu ia sim. corrigir aquilo ali? Então eu tinha essa visão que um profissional, ele tá munido a erros. Só que ele tem que saber corrigir. Então, assim, eu ficava pensando, se der alguma coisa errada, eu não vou saber corrigir. Então, eu preciso aprender, eu preciso me capacitar. E eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Então, eu falei, não, eu vou fazer um curso, eu vou me especializar para me poder começar a ganhar dinheiro com o que eu gosto, com o que eu amo. E você lembra como que foi esse primeiro momento, seu contato com o seu primeiro curso de cabeleireiro, como que foi esse Lembro. processo? Lembro, e eu sempre fui muito, assim, curiosa, eu sempre botei a mão na massa, né. E eu lembro que no meu curso, na época, tinham em torno de 15 meninas, e
todas elas tinham medo de pegar mecha. E tinham as modelos, né, gente? Eu fiz no o meu curso, pode falar o lugar? Pode. Eu fiz na Embeleze e quando eu cheguei lá na Embeleze, fica uma fila de modelos, né, porque é gratuito. E as meninas não queriam pegar. Aí eu chegava e as meninas, Vivian, tem um monte de modelo. Eu falei, por que vocês não começaram? Ai, não, tenho medo, você é louca. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender aqui. É, Aqui é a coragem. hora de errar. E aí eu pegava as modelos e comecei, e dali, algumas modelos, né, se tornaram minhas clientes depois. Caraca! Porque eu comecei a fazer o cabelo delas ali no curso, e aí elas falaram, ó, quando que você se forma? Aí eu falei, no final do ano. Aí ela falou, então me dá teu contato, porque quando você sair daqui eu vou querer retocar meu cabelo com você. E assim eu comecei minhas primeiras clientes a domicílios, que eu comecei atendendo a domicílio, né, quando eu terminei o curso. Legal! Foi E você muito já era bom. mãe? Já era mãe. Eu comecei o curso, eu tinha uma filha de 3 anos e tinha um filho de 5 na época. Foi bem pesado. Eu Porque imagino. era, tipo, o tempo certinho de botar eles na escola, ir pro curso, acabava o curso, eu ir direto pra escola pra buscar eles. Então, é aquele tempo, assim, certinho. Força de vontade, eu digo. Que Eu tem que ter imagino. muita, porque é muito difícil. A gente que tem filho pequeno, assim, pra Sim. recomeçar, é muito complicado. E ali você não tinha como errar, né? Era a sua chance. Era a minha chance. E foi um curso que a minha mãe pagou pra mim. A minha mãe falou assim, eu falei que eu queria fazer, só que na época não tinha fonte de renda nenhuma. E a minha mãe falou assim, é isso que você quer? Aí eu falei, é. Aí ela falou, então vai lá ver o preço que eu vou pagar pra você. E, tipo assim, é da onde hoje eu dou graças a Deus por ter feito esse curso, porque assim, é da onde eu tiro a minha renda, é da onde eu tive todo o meu conhecimento, é da onde eu conheci você. Senão a gente não se conheceria. E, assim, foi transformador na minha vida esse curso. Eu imagino. E você começou já a atender a domicílio? Você depois teve um espaço? Como é que foi seu Então, aí crescimento? foi assim. Aí eu terminei o curso, comecei a atender a domicílio, né? Só que, graças a Deus, começou uma rotatividade muito grande de clientes, muita procura. Então, eu ia na casa das clientes, aí eu, às vezes, não dava tempo. Eu saía de uma, já ia para outra. E eu fui ficando muito cansada com nessa trajetória, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei com a minha mãe. E eu tinha um quarto, né, na casa da minha mãe, Sim. que estava vazio. Eu não morava mais, na época eu era casada. E aí eu conversei com a minha mãe e perguntei se eu podia transformar aquele quarto num salão. Minha mãe falou, pode, claro que pode. Só que sim, não tinha onde eu botar lavatório. Aí o lavatório eu botava do lado de fora, no quintal. E aí eu comecei a atender ali, sabe? Ficou uma gracinha. Eu dei mesmo uma cara de salão pro Sim. quarto. Ficou muito bonitinho, todo rosinha. E ali foi meu primeiro salão. Só que depois de um tempo, eu acabei me separando e eu precisei voltar para casa da minha mãe com 2 crianças. E eu não tinha onde dormir, porque era o meu quarto que eu tinha transformado em salão de beleza. Lá era o seu Era quarto? o meu quarto antigo, da época de solteira. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, vai ser aqui mesmo. Aí eu peguei a minha cama, botei minha cama de casal no quarto. Peguei cadeira de espera. Sim. Peguei uma cadeira de espera de 3 lugares, coloquei no final da cama. Ali era a divisão entre o meu quarto e o salão de A beleza. cama Salão cadeira de espera. E ali começava o salão. Aí o espelho, a cadeira, uma estantezinha. E ali eu comecei a atender, né? Muitas das vezes minha filha era muito pequena, a Vitória, e ela ficava dormindo enquanto eu começava a iniciar os atendimentos, né? E quando era a hora da química, eu acordava a Vitória para ela sair do quarto por causa do cheiro. E fiquei muito tempo, assim, atendendo dessa forma. Foi, assim, uma fase muito difícil para O mim. processo, ele é doloroso, Muito né? difícil. Mas eu posso te falar que foi, assim, fundamental, de extrema importância para mim. Porque ali eu aprendi muito sobre força, sobre recomeço, principalmente recomeço. Persistência. E eu pude enxergar que quando a gente tem um objetivo, a gente consegue ir além. E hoje, muita coisa que eu vivo hoje foram sonhos de dentro daquele quarto. Eu imagino. E isso é bom as pessoas ter ciência que você precisa começar. É só o Sim. ato de você começar. Você não pode ter vergonha. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não tenho um salão para atender, eu não tenho a melhor cadeira do mundo. E não é por aí. Não é isso, É não é só sobre você isso. começar. É começar e não desistir, né? E não Sim. desistir, porque às vezes no primeiro obstáculo, assim, a gente já quer pensar em desistir. E eu hoje, por exemplo, com a vida tão difícil que tá, né? De aluguel muito alto. Então, assim, muitas pessoas optaram por
pegar um espaço na sua casa e Sim. fazer salão. E isso é muito válido. E isso não deixa você, isso não valida você como um profissional de baixa qualidade, nem. Não, você é a sua capacitação, não importa onde você esteja, seja numa sala, seja num quarto. Numa Não garagem, onde é que importa, for. é o que importa. E eu sempre me posicionei muito como profissional. Eu estava dentro do meu quarto, mas eu estava ali toda arrumada. Eu tinha um uniforme, né? Que eu ficava toda de preto. Eu tinha o meu avental. Então, assim, sempre me colocava horário, porque o meu salão, a casa da minha mãe é dentro de um condomínio. Sim. Então, eu atendia, né, todo o condomínio ali, fazia tratamento, escova. E eu me posicionava para as minhas vizinhas, né? Eu falava, não, meu horário de atendimento é de tal hora a tal hora. Porque elas podiam, qualquer hora eu estava em casa, Vivian, quero fazer uma escova. E eu não fazia dessa forma. Você já se Eu posicionava me como posicionava, profissional. não, meu horário é tal hora. E é o salão. Eu falava, vai vir no salão. Eu já falava que era salão, dentro de um quarto. Mas eu era o salão. Porque eu fiz dali o salão, eu fiz dali a minha vida, o meu trabalho, a minha fonte de renda. Você Então, realmente sabia dividir o seu momento de lazer, o seu momento de sim, trabalho. eu Você sempre separava. impôs isso para as Sim, pessoas. é porque é muito importante. Porque senão, às vezes você tá em casa e a pessoa, 10 horas da noite, bate na tua porta e quer fazer uma escova, quer fazer um tratamento. E eu já colocava, não, meu horário de atendimento é de 8 horas da manhã até 6 horas da noite. Então, Isso é era dessa muito legal, forma. isso é muito legal. E teve alguma situação que você consegue lembrar, assim, que você hoje percebe que você conseguiu se olhar e falar assim: caraca, eu realmente tenho um dom? Ah, eu já peguei vários, assim, várias situações de pessoas com depressão, que quando sentava na minha cadeira, às vezes a pessoa ela não queria nem fazer o cabelo. Ela queria sentar e conversar. Conversar. Então, assim, a gente é um pouco de psicóloga, a gente é um pouco de terapeuta, a gente é um pouquinho de médica, um pouquinho de cada coisa. Então, assim, eu tive uma cliente específica que ela teve um problema pessoal e ela foi no salão para conversar. Ela só queria desabafar. E ali eu vi que não era apenas a minha cliente, ela se tornou uma amiga minha. E ela sentou, nós choramos juntas, a gente se abraçou, a gente tomou um café e Ai, por que último a lindo. gente fez um cabelo. Então assim, não é só sobre cabelo, a gente tem que ter um feeling, um toque da pessoa, sabe? Eu falo que cabeleireiro é um ser iluminado, É um porque ser ele tem iluminado. que ter uma visão de 360 ali do que tá acontecendo. Não é só você analisar o cabelo. Às vezes o cabelo ele tá cheio de problema, mas o que tá com mais problema ainda é o emocional, é o interno da pessoa. Então, quando você começa a conversar, eu faço muito uma avaliação antes de tudo, né? Então, eu converso muito com a cliente. E ali a gente acaba descobrindo. Na avaliação, você descobre tudo, porque você vai Que perguntando às vezes sobre. 80% é só É psicológico. só psicológico. Então, assim, influencia Com muito, certeza. muito no cabelo, na unha. Então, assim, tudo reflete. O corpo, ele reage, o corpo, ele fala. Então, assim, a gente precisa estar atenta aos sinais também. E acaba que também nos dias ruins pra gente é uma terapia Ai, também. Acaba também. virando a Eu vou te nossa falar, terapia. eu já passei por situações, assim, de estar muito mal, e o trabalho foi minha fuga, sabe? De eu chegar no trabalho, assim, eu me desligar, porque eu me desligo. E aí o pessoal fala assim, nossa, você gosta mesmo, né? Porque eu gosto muito de fazer mecha na touca. Tu gosta mesmo? Eu falei, eu amo, porque quando eu tô ali, eu me desligo de tudo que eu tô passando e eu fico focada naquilo ali, aquilo ali. Pra mim, acaba como se tivesse me dando novamente uma força, sabe? É maravilhoso pra mim. Ah, isso é muito bom. A gente não trabalha só com embelezamento, né? São pessoas, são Sim, é autoestimas. verdade. E você falou a questão do cômodo que você trabalhou na casa da sua mãe. Eu consigo lembrar muito da minha história, porque a minha mãe, quando ela teve o salão, ela optou de ter um salão na garagem da casa dela. E muitas pessoas falavam assim: ah, você pode ter um salão grande fora, ela, mas eu escolho estar perto das minhas filhas, É. porque tinha eu e a minha irmã. Então ali minha mãe abriu uma porta e estava dentro de casa. Minha mãe podia ficar o dia inteiro no salão. Mas ela estava perto, Perto. ela conseguia realmente se desligar. Minha mãe se desligava. Ela entrava no salão, era a Priscila do salão, e quando acontecia alguma coisa, ela lá gritava comigo, minha irmã voltava e tava tudo certo. Isso Não, foi muito bom, porque você vê que não é sobre aonde você tá, é como você torna aquele ambiente especial. E as pessoas realmente se sentem super é acolhidas. verdade. Isso é muito E é lindo. muito bom a gente trabalhar, assim, próximo de casa. Até hoje, meu salão não tá mais dentro da casa da minha mãe, mas continua nesse condomínio, né, do lado da casa da minha mãe. E é muito bom, assim, porque você pode aproveitar um pouquinho. Tipo, eu tenho um intervalo, eu vou lá na minha mãe, eu vejo a minha mãe. Ah, Aí, sabe, eu tinha meus filhos próximos. sim. Então, minha mãe, às vezes, estava trabalhando, eu ia lá e fazia um almoço, enquanto a minha cliente estava na pausa. Então, assim, era correria. A gente que tem filho, a gente tem que se desdobrar, entendeu? A gente tem que se desdobrar.
Hoje seus filhos não são mais Não. crianças, né? São adolescentes. O que Na que passa, adolescente assim? já são adultos já. Já são adultos! O que você olha assim pra trás, passa um filme, qual a palavra que você descreve todo esse sentimento? Porque tudo começou, com certeza, a motivação Foram eles. foram eles, né? Foram, com certeza. E que palavra você consegue descrever esse processo e fala, caraca, realmente valeu a pena? Ai, valeu muito a pena. Acho que essa é a palavra, valeu a pena. Faria tudo igual. Porque eles foram minha força. Porque eu costumo dizer que se não fosse por eles, eu não teria força para continuar. E eu sabia que eu tinha 2 serzinhos ali que dependiam exclusivamente de mim. Então, eu fui mãe solo, né? Porque aí eu me separei e eu fiquei com os meus filhos e, né, não vamos entrar nesse detalhe. Então, assim, eu tive que cuidar mesmo de tudo dos meus filhos até hoje. Então, assim, quando eu olho para eles e vejo, né, o meu filho tá com 23 anos, minha filha tá com 20, e eu vejo, caramba, que orgulho que eu tenho. Que orgulho, eu consegui. Eles são seus amigões, né? Nossa, muita coisa. Sabe, o Daniel, ele tem o jeito dele, né? Mais sério, mais introvertido, mas é super Mega protetor. inteligente. Mega inteligente, super protetor, sabe? Se eu precisar, o Daniel é na mesma hora, sabe? Ele é super ativo, assim, com relação a querer ajudar. E a Vitória é minha amiga. Nossa, eu falo pra ela, eu sou sua amiga e você é minha melhor amiga. Então é isso, a gente não precisa de mais nada, a gente se tem. Ai, gente, que lindo. O que te motiva ainda a continuar evoluindo depois de tantos anos? Porque hoje a gente sabe que tem muitos profissionais da área da beleza que parece que chega num nível e não muda. É. Fica preso há anos atrás, a técnicas antigas. É. O que te faz evoluir Tem, assim, todos os às vezes a dias? pessoa fica com a mente muito fechada, né? Eu sempre acreditei na educação continuada. Sim. E a gente sempre se renovar, porque o mercado da beleza ele está em constante evolução. Então, se a gente não parar, ainda que seja pela internet, pegar um artigo científico, estudar, ler, isso muda muita coisa. Muda. Porque hoje em dia as nossas clientes, elas têm acesso à internet. Então, elas chegam no salão, às vezes, com uma técnica que se você não tiver antenada, você fica, caramba, que técnica é essa? E é isso que eu te Entendeu? admiro muito. Você sempre continua estudando. Eu continuo estudando. Então, assim, às vezes eu não tenho tempo de fazer um curso presencial, mas eu faço um curso online. Então, eu tô sempre em busca de novidades, de o que tá no mercado, qual é a cor que tá no mercado agora, o que tá mudando, o tempo todo. Porque é o tempo todo mudando, senão a gente acaba ficando para trás. E é muito vergonhoso a cliente chegar e falar, eu quero essa técnica tal, e ela fala o nome. E você fica, cri. Que técnica é essa, meu Deus? Vem então, com a foto, o loiro Virgínia, falando como que eu vou quer fazer? aquilo. Então, assim, a gente tem que tipo assim, tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho Sim. que saber Você fazer. tem Porque que se a saber. cliente chegar e falar, eu quero, eu vou ter que fazer e ponto. E eu acho que você tocou num ponto bem importante, porque eu acho que o profissional de excelência, às vezes, não é só aquele que sabe fazer, sabe corrigir, É. né? Então, eu acho isso bem legal. E você, dentro da sua especialização, hoje você é especialista, né, em loiros na Sim. touca. Por muito tempo foi uma polêmica, né? Muita Ainda coisa. é, mas hoje o mercado, eu acho que ele evoluiu muito mais. Como é que foi a sua trajetória trabalhando com mechas na touca? E hoje você continua sendo pioneira e especialista nisso? Quando eu fiz o curso, eu fazia muita touca das minhas vizinhas, né? Quando eu fiz o curso, eu não fiz nenhuma touca no curso. Todo mundo queria só papel. E eu gostava de fazer na touca. E aí tinha essa polêmica, né? Que cabeleireiro bom não faz na touca, faz no papel. E eu sempre gostei e tive resultados maravilhosos na touca. E quando eu terminei o curso, eu tinha... Sabe quando você fica com certo receio de voltar a fazer touca? Porque fez o curso inteiro papel, ficou com segurança no papel. E aí voltar é como se eu estivesse regredindo, que as pessoas acabam botando isso na cabeça. O próprio curso, ele parece que impulsiona mais o papel Papel, e diminui isso a aí. touca. E aí eu falei assim, aí eu comecei a estudar, fiz alguns cursos de touca para poder Sim. ficar com mais segurança e comecei a desenvolver técnicas. Aí eu fazia uma técnica no papel, eu pegava aquela mesma técnica, aquele desenho e reproduzia ele na touca. Fazia desenhos na touca. Desenho manual. Desenhos manual, com caneta. Fazia os desenhos. E aí eu comecei a transferir as técnicas que eu sabia no papel, eu comecei a transferir para touca. E eu comecei a ver que eu tinha o mesmo resultado em menos tempo. Então, eu fazia um trabalho na touca, às vezes em 3 horas e meia, e no papel eu demorava 6, 7 horas fazendo papel. E aí eu falei, não, eu tô otimizando meu tempo, então eu vou conseguir atender mais gente. E aí eu comecei a focar na touca. E aí, quando a cliente falava touca, ela, Aí eu mostrava o resultado. Aí eu já mostrava a foto. Eu falei, mas é esse resultado que você vai ter. Ela, sério? Eu falei, em tantas horas. Aí ela, então, porque elas quero. porque elas querem praticidade, Elas querem rapidez, praticidade. não quer nada muito demorado. Ninguém gosta de ficar, perder a tarde inteira no salão, a manhã inteira, às vezes a manhã e a tarde.
E aí, quando eu vi que eu conseguia uma coisa mais rápida, eu fui focando na touca e acabei desenvolvendo uma touca para fazer mesh, que é uma touca transparente, que dá uma visão muito melhor, que é Sim. uma touca que leva o meu nome. Eu trabalhei com essa touca já, eu amava, eu amo até hoje, que É, hoje eu não faço mais cabelo. Mas você realmente, você viu a necessidade do mercado sim. e transformou isso pra sua touca. E assim, e como que é carregar um nome, uma marca, eh, olhando tudo isso pra trás? Porque é muita história, É. né? É assim, é um Quando peso, é você um olhou o seu peso. primeiro piloto, assim, de touca, qual foi o sentimento que você Ah, eu teve? chorei. Chorou? Eu Eu choraria, eu choro por chorei. tudo, eu choro É, muito. eu chorei porque ali eu vi a concretização de um sonho na minha Sim. mão ali. E aí eu fiquei muito emocionada mesmo e vi assim que Deus ele realiza sonhos. Então assim, foi tremendo, tremendo. E aí hoje você vê esse projeto crescendo. Eu vejo outras pessoas, às vezes eu recebo muitas mensagens das pessoas me agradecendo, falando que, nossa, sua touca me ajudou, me auxiliou, eu consigo trabalhar realmente mais rápido. Isso para mim é muito gratificante. O propósito que eu tenho é poder ajudar, aquilo que eu sei eu poder transferir. Às vezes eu fico 11 horas, meia-noite respondendo, eu gosto de responder. As pessoas às vezes, é você mesmo que responde? Sou eu que respondo, pode me chamar que eu vou responder. Se tiver dúvida, eu mando foto, eu tento esclarecer, porque eu queria que lá atrás alguém tivesse feito isso comigo. Eu queria que lá atrás, quando eu comecei, que eu não tinha noção do que eu precisava para começar a trabalhar, eu queria que alguém sentasse comigo e falasse: não compre isso tudo de produto, não. Até porque eu não podia comprar aquilo tudo de produto. Então, eu me endividava, podendo, se alguém chegasse para mim, Vivian, compra isso, isso e isso. Então, quando eu tenho a oportunidade que uma pessoa me chama e pergunta, Vivian, o que eu preciso para iniciar? Olha, você precisa disso, 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 disso. Eu não fico empurrando, olha, tem que. Não. Você vai começar, depois que você começar com o seu próprio dinheiro daqui, você vai começar a comprar isso, isso, isso. Então, assim, eu gosto de fazer o que eu não tive lá Sim. atrás. Isso é muito bom, até porque antigamente a gente tinha noção de cursos assim voltado para cabeleireiros, era tudo muito engessado, era É, A, B, C, D. é. Não tinha aquele negócio E de venda, vai construção e vender, venda, e venda, venda, e venda, venda, e venda. venda. Ué, hoje em dia é muito difícil, as pessoas até é complicado das pessoas quererem ir num curso de uma marca específica, porque ela já acha que vai ter venda de produto. E a nossa empresa é muito diferente, porque quando elas vão, elas falam assim: nossa, eu pensei que ia ser venda de produto, A venda é e é consequência. Eu consequência. falo isso em todos os É nossos cursos. consequência, porque a pessoa aprende, fica com sede e ela acaba vendo o A venda é resultado. É consequência. E é consequência. engraçado que a gente vê o aluno todo engessado, todo com cara assim fechado, tipo assim, ai, mais um curso que eu É. vim de venda. E quando a gente começa a Come. falar, o Não, sorriso daqui vai até aqui. desmontando. Eles estão tudo assim, Tudo. ou com a perna cruzada, e tu vê já uma É, resistência. resistência. No final já vai se soltando, já vai. Ai, me tira uma foto! Porque eu sempre falo isso, gente. A venda, ela vira consequência quando você entrega conhecimento. É. E o conhecimento, ele realmente é libertador. Ele liberta. E a partir do momento que a sua empresa, a T-Hell, por exemplo, a gente vende uma pegada que não é sobre o produto, é você vender a verdade É. daquele produto. Porque nós não somos uma marca que tem um rótulo bonito, uma embalagem Não. bonita. Tudo que tem lá tem dentro do produto. E hoje em dia as Exatamente. marcas são Muito muito difícil enganosas. fazer É isso, muito muito difícil fazer isso. Então, no nosso curso, a gente vê que isso acaba virando uma consequência e é muito legal. E aí, Vivian, hoje você sabe que, pelo que você tá falando, não é só ter técnica, né? Não, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento e tem que ter um produto bom também. Tem a junção, né? O profissional, o conhecimento e o produto. Tem que ser a E nesse junção. mundo das influências e ar, o que você acha que os cabeleireiros vão. Qual será o futuro dos cabeleireiros? O que você Tá acha? difícil, hein? Tá difícil. Porque hoje em dia as clientes, agora elas colocam a foto delas Sim. e pede pra IA Ai, colocar meu a Deus. cor. E aí chega no salão e quer aquela cor. E às vezes o cabelo tem preto, já de anos, e não dá pra gente fazer aquela cor específica. E a gente tem que ter todo o cuidado pra poder explicar pra ela como que é, né? Porque o IA vai lá e cria. Ô, gente, antes de vocês mandarem o cabelo de vocês pra IA, fala o que vocês têm no cabelo, que a IA fala a verdade. Por favor. Por favor. Por favor. Mas eu acho que é uma profissão que não se perde. Não, porque beleza é uma coisa que, ainda mais mulher, né? Mulher é muito vaidosa, então, assim, é uma coisa Tudo é que tá sempre posicionamento. e um resgate diário. E como é que equilibrar cabelo bonito com saúde capilar? Olha, tem que
tem que cuidar bastante, né? E a pessoa tem que ter um pouco de disciplina também. E às vezes a pessoa não tem tanta disciplina. Então, assim, eu sempre indico para as minhas clientes, quando eu faço química, eu já mando um protocolo para elas. Olha, é bom Você você monta um tratar, protocolo? monto um protocolo. Isso é um atendimento individualizado, né? Sim. Personalizado. Aí eu falo, olha, teu cabelo precisa disso, disso, disso. Se você conseguir tratar, principalmente loiro, né? O primeiro mês você tem que tratar assim. Depois você fica mais leve, não precisa mais essa rotina. Mas no primeiro mês é essencial, porque descoloração a gente acaba tirando tudo do cabelo, né? Proteína, os aminoácidos. Então, assim, a gente precisa devolver isso, e gradativamente. Então, eu acabo montando ali um plano, quando a cliente, eu vejo que a cliente é mais acessível, que ela aceita, que ela gosta de tratar, então aí eu vou além. Aí eu ainda mando já por escrito, mando já as fotos do que é, e aí Você eu hoje vou. já tem um público de cliente definido? Porque assim, quando eu tinha o meu salão, eu vi que depois de um tempo parecia que todos os meus clientes eram iguais. É, Era o mesmo estilo. E aí eu via profissionais falando assim, cara, os cabelos que você pega e tal. Eu falei, gente, eu acho que a gente realmente começa a criar a nossa clientela e sim. esse estilo de público vem até a gente. Porque a pessoa é muito o que vê, né? Então, Sim, assim, eu nunca. Meu salão não é na beira da estrada, então o meu trabalho todo é na internet. Minha todo. divulgação toda é na internet e eu falo que as minhas clientes são meu outdoor. Então, eu faço o cabelo delas, elas vão pra rua e são vistas, e ali uma amiga, né? E dali vem outros clientes. Então, assim, me perdi um pouco. Acontece. Não, é com Acontece. relação à divulgação, né? Então, é isso. Então, uma cliente vai indicando pra outra É. e você acaba criando o seu nicho, né? O Isso, seu a público. gente estava falando sobre isso, Sobre... sobre público, nicho. Eu tenho Então, TDAH, amiga. Se você se perder, a gente se perde junto. não, com relação a nicho, quando a gente posta muito loiro, a gente vai atrair muito aquele público de loiro. Quando você começa a postar morena iluminada, você vai atrair aquele público de morena iluminada. Eu percebo que quando uma semana eu começo a publicar muita foto de cabelo iluminado, só me chama cliente que quer ficar iluminada, cabelo escuro que quer ficar iluminado. Quando eu começo a postar muito loiro, um loiro claríssimo, só vem esse tipo de cliente. Então, a gente é muito aquilo que a gente posta. Então, a gente precisa, a gente se vende, né, na internet. É o que eu tava falando. A minha divulgação é toda na internet. Então, eu divulgo ali, as pessoas me chamam pela rede social ou vêm de clientes, né, que fazem o cabelo comigo e depois pegam o meu contato e entram em contato comigo depois. Ai, que legal. Então, hoje você tem o seu público consolidado. Você Tenho. gosta de trabalhar com uma agenda mais reduzida ou com uma agenda lotada, cheia? Não, antigamente era lotada e eu não tinha tempo, era uma cliente atrás da outra. Eu não tinha tempo de respirar, às vezes, muito menos de almoçar, esquece. Era cafezinho o dia todo. Só que quando veio a pandemia, o meu ritmo de trabalho mudou completamente, né? E aí, quando começaram a liberar os atendimentos, eu reduzi. Então, assim, ou eu atendo 2 de manhã e 2 à tarde, ou eu atendo 1 de manhã e 1 à tarde. Eu não fico mais com a agenda lotada como eu ficava. Eu vi que eu passei a ter qualidade, Qualidade de vida, né? com certeza, qualidade de vida, qualidade no atendimento. E isso aí também passou a ser um diferencial para as minhas clientes, porque quem me procura gosta desse atendimento mais humanizado. Ela Então, gosta assim, daquela atenção exclusiva. atenção exclusiva. Então, elas vão, ela senta, a gente conversa, toma um café junto. Então, assim, bate aquele papo. Não é mais aquela correria que eu ficava. Então, assim, às vezes até tem mais clientes, porque a Vitória tá atendendo também, né? Foi criada dentro do salão, não teve jeito. Não tem jeito, tá no sangue, no Então, DNA. assim, às vezes tem mais clientes, mas é ela que tá atendendo. Então, mas eu gosto desse atendimento, de ficar com uma ou no máximo 2 clientes ao mesmo tempo. Assim, que aí eu vou intercalando, mas só 2 se forem amigas, se for mãe e filha. Mãe e filha. Aí, tranquilo, irmãs. Aí eu gosto de atender assim, porque diferente também, às vezes, é meio complicado. Dezembro fica. Eu falo para as minhas clientes, ó, me chama em novembro já pra gente agendar, senão não vai conseguir horário. Com certeza. Porque Porque eu aí você reduzi. continua o seu estilo de protocolo de atendimento, Sim, né? não, e é muito, E eu gosto muito bem, melhor eu assim. amo esse Muito estilo de melhor assim. atendimento. Eu penso assim, tudo que refere à beleza, eu penso muito em médico. Porque eu detesto quando eu vou no médico. O médico não pede nem pra eu abrir minha Aquela garganta pra correria, olhar como é que eu tô, não me afere nada. Então, eu acho que quando você cria um atendimento humanizado e personalizado, Ah, é a diferente. cliente, ela fica, né? É fiel depois, é fiel. Eu posso ir pra onde for. Quando eu tenho as viagens da empresa que eu fico fora, eu sempre aviso, né? E elas esperam. Elas não fazem em outro lugar. Vivian, ou eu vou fazer antes, ou então eu vou esperar você voltar pra poder fazer meu cabelo. Então você vê que tem uma fidelização. Elas confiam muito no seu É. trabalho, isso é muito legal.
E vem cá, me conta essa história com a T-Hell. Como é que começou? Porque você falou um negócio que me conheceu no curso, eu não lembro disso, Vivian. Que eu te conheci no Tu curso. falou que eu conheci você. Não, é com a área da beleza, eu Ah, conheci tá, entendi. Me conta, como você conheceu a T-Hell, como iniciou isso? você. Então, eu, na realidade, não existia ainda a T-Hell, né? A T-Hell era só um projeto. Tinha distribuidora. Sim, a E aí, Prismonte. a Prismonte. E aí, uma amiga minha Nossa que… distribuidora oficial, tá, É. gente? Prismonte Distribuidora. Uma amiga minha que trabalhou, já tinha trabalhado lá, a Marcela, ela me indicou pra comprar produto lá. Aí ela falou pra mim, olha, eu vou… Tem um lugar que eu comprava muito na mão de distribuidor, assim, na porta, né? Aquela coisinha que vai pagando. Porta a porta. Porta a porta, paga por Sim. semana. E eu comprava muito. E aí ela falou, ó, tem um lugar aqui bem legal, é em Campo Grande mesmo. Vamos lá comigo, você faz seu cadastro e você passa a comprar lá. Aí me levou lá. Aí eu fui com ela me apresentou, eu fiz o meu cadastro. Comecei a comprar produto lá. Quando foi, eu retornei pra comprar de novo, né? E dessa vez eu já fui sozinha e a loja tava muito cheia. Sim. E eu não conhecia ninguém lá, tinha ido só uma vez só pra comprar. E aí eu tô pegando o produto e aí Milton veio me atender. E aí eu achei que ele fosse um vendedor, né? Aí ele chegou perto de mim, aí eu tava pegando um determinado produto, aí Ele você… fala, amiga! Desse jeitinho dele. E aí ele falou assim: você já conhece esse produto? E o que acontece? Eu trabalhava dentro do meu quarto, mas eu tinha o meu objetivo. Eu sabia aonde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria fazer. E aí eu postava muito, eu fazia cabelo, eu tirava foto, eu filmava e eu postava e eu marcava. Eu marcava a marca do produto, eu marcava a loja, eu marcava Prismonte, Sim. eu marcava tudo eu marcava. E aí ele falou assim pra mim: você conhece esse produto? Eu falei: conheço. Aí ele: você usa já? Eu falei: usa. Ele: peraí que eu vou pegar aqui o meu celular, que eu vou te mostrar um vídeo. Pegou o telefone dele e eu tô esperando ele com o telefone, né? Aí ele botou meu vídeo. Aí de um cabelo que eu tinha feito com aquele produto. Aí eu falei: pô, esse cara tá de brincadeira comigo. Ele tá me zoando. Tá me sacaneando. Aí ele mostrou ele: tá vendo? Aí eu tô. Aí eu, pô, profissional top. Porque eu achei que ele tava me sacaneando, eu comecei a sacanear também. Eu falei: pô, essa profissional aí é top. Aí ele: você já conhece o trabalho dela? Eu falei: conheço ela. Aí ele: conhece? Eu falei: conheço. Prazer, Vivian. Aí ele: quê? É você que é a Vivian? Aí eu falei, porque eu sempre marcava ele. E eu não sabia que era ele, porque eu marcava a empresa, né? Sim. Aí ele falou assim: você que é a Vivian? Eu queria falar com você, porque a gente tá querendo fazer uma parceria, né, de divulgação. A gente vai te dar uns produtos e tal. Não sei se vai te interessar. Eu falei: claro que vai me interessar, porque… Agora! Quando? Agora? Porque a vida toda eu comprava produto, eu fazia vídeo de graça e postava e marcava, ganhando produto. Lógico que eu quero fazer essa parceria. Aí ele chamou sua mãe no dia, né? A gente sentou, conversou, tratou como que seria. E ali começou a nossa parceria. Há quantos anos atrás? Há quase 10 anos atrás. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? E logo depois começou a formação, né, da T-Hell. Surgiram outras marcas. Outras marcas, trabalhei com várias Você marcas. junto com a gente. Sempre, né? Passo a passo. E foi muito interessante, porque a gente aprende, né? Cada coisa que acontece, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo profissionalmente. Sim, com certeza. Foi muito bom. E como que foi acompanhar a marca desde antes dela nascer até agora? Porque você consegue ter… Eu acho que a gente, assim, não consegue ter uma visão de fora, porque a gente tá sempre dentro. Mas quando a gente vê alguma evolução na internet, ou alguém comentando, parando… Porque assim como me param, eu tenho certeza que te Sim, param. muito. E aí você parar e olhar e falar assim, meu Deus, Caramba. a marca tá crescendo de verdade. Nossa, porque era um sonho, né? E aí, quando eu vi o sonho, a gente foi acompanhando o sonho desde a criação, testando produto a produto. E quando você começa a ver o crescimento, parece que é nosso de verdade mesmo, sabe? Que é o nosso sonho também. Então, assim, é maravilhoso. Quando eu paro na rua e as pessoas falam: nossa, esse produto é maravilhoso. Você é da T-Hell, né? Que já falam assim, às vezes eu no shopping. Você é a Vivian da T-Hell, não é? Eu falei: sou a Vivian da T-Hell. E é muito legal a gente ser reconhecida pelo trabalho. Então, é muito, muito recompensante isso. E a gente, além de nós nos tornarmos uma família, né? Você, minha, né? Tio André, seu esposo. Como que foi a sensação de você ir para sua primeira viagem internacional? Nossa. Olha, foi a realização de um sonho, principalmente indo a trabalho, né?
Eu tinha um sonho antes de tudo. Isso aí é uma coisa que nem foi sonho, porque eu achava tão longe pra mim eu viajar a trabalho, viajar internacional, pessoal, é uma coisa. Agora você pensa, eu sonhava, mas sonhar em viajar internacional. Nunca pensei. Então, assim, às vezes a gente fala assim: Deus realiza sonhos que você nem sonhou, sabe? E ele realiza. E é verdade mesmo. Porque quando eu comecei nessa área de cabelo, o meu sonho, na realidade, era ir para uma feira. Pra uma feira. Para uma feira. Você nunca tinha ido numa feira? Nunca tinha ido numa feira. Você lembra a sua primeira feira que você foi? Lembro, eu vou contar pra vocês. E aí, o meu sonho era ir pra feira. Eu sempre falava isso pra minha mãe. Nossa, eu quero muito numa feira de beleza. Minha mãe, Vivian, paga uma excursão e Porque vai. antes era caravana. Caravana. Era caravana. Você tinha Paga que pegar uma excursão caravana. E via com a galera. Ia. Aí ela paga uma excursão e vai pra essa feira. Eu falei, mãe, não é isso. Eu quero ir, mas o meu sonho é ir pra uma feira convidada. Eu quero ir como convidada de uma marca, eu quero trabalhar, eu não quero sair para entrar e comprar. Eu quero ir para trabalhar. Esse era o meu objetivo. E aí teve um concurso na internet de uma marca, e eu participei desse concurso, né? E aí tinha final, semifinal, não sei o quê, e eu fui participando e eu cheguei na final, eu e uma outra menina. Quem ganhasse ia ficar no stand de uma marca X, ia passar o dia, ia ter uma atriz lá, eu, caraca, minha oportunidade, vou tirar foto Vou com a brilhar. atriz, vou brilhar. Perdi. Ah, Perdi o concurso. Aí a outra menina foi e eu, não acredito. chorou! Chorei. Ai, eu perdi Minha oportunidade! E minha mãe ficava me Cara, olhando. eu sei que você é muito dedicada. Deve ter se dedicado Quê? horrores O pra quê? isso. E a minha mãe, garota, para de chorar, vai, vê quanto é que é isso. Vai, paga uma excursão, vai lá. É de São Porque Paulo, né? antigamente, Era- uma coisa que minha mãe fala é que as feiras antigamente, vamos botar 10 anos atrás, 15 anos atrás, os profissionais realmente tinham gosto de ir não só pra compra. Sim. E tinha muita coisa educacional. Sim, e assim, você aprendia muito nas feiras. E era, né, a maior feira do Brasil, que era a Ré Brasil. E eu quero muito, que não sei o que. Enfim, não consegui. E aí, quando eu comecei a parceria com seu pai lá com a Prismonte, né? Ele comentou assim: O louco você, da feira. Meu pai é você louco da teria feira. disponibilidade, de repente, de ir pra feira? Aí eu, lógico, mas lógico. E aí, mas ficou nisso. Aí eu falei, mas você vai me avisar com antecedência, né? Você vai Porque me avisar, hein? eu preciso me programar minha agenda. Ele, não, eu te aviso e tal. Mas ficou nessa, assim, tipo, né? Uma Um e se, né? se. E aí, minha filha, quando foi um dia, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ir lá pra conversar. E eu fui, e ele falou, olha, vai ter uma feira, mas a gente não vai pra ficar... vai ser um bate-volta, né? E aí alugou um micro-ônibus e tal, e nós fomos. Quando chegou lá, e eu tinha esquecido dessa coisa que eu tinha entre eu e Deus, né? Que eu queria ir pra trabalhar. E aí nós fomos pra São Paulo. Quando chegou lá, ele me deu o crachá. Ele foi pegar o crachá de todo mundo, né? E veio me dar o crachá, credencial, pra poder entrar. Quando eu peguei a credencial na mão, que eu li, tava o meu nome, eu tenho até hoje, tá? Guardado. Tem? Meu nome embaixo escrito convidada. Olha aí a promessa de Deus se cumprindo. Convidada. E aí eu olhei ali na hora, eu tirei uma foto e mandei pra minha mãe. Aí eu falei assim, eu não falei pra você que eu ia vir como convidada um dia? Ai, que lindo. E aí eu fui e fiquei num estande lá trabalhando da forma que eu queria. Sim. Subi no palco e assim, foi muito legal. Foi a minha primeira experiência em feira e ali eu vi que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava. E quando foi passando o tempo, né, eu comecei a estudar mais e eu vi que o meu conhecimento não podia ficar só em mim. Eu queria passar também para outras pessoas. Eu queria dar continuidade àquilo, não podia ficar parado. Acho que conhecimento a gente não pode travar, a gente tem que liberar. E eu falo muito isso nos meus cursos, que as minhas alunas, para elas também não guardarem para elas o que elas aprendem no curso, para passar. Tem que liberar. Eu acho que quanto mais você libera conhecimento, mais Deus te dá capacidade para você absorver mais e conseguir passar mais, fazer esse processo de multiplicação. Sim, e onde eu moro, onde eu trabalho, tem um salão do lado do outro. E assim, o sol nasce para todo mundo. Então, certeza. assim, para que eu vou ficar retendo conhecimento? A gente morre e leva tudo. Então, assim, eu quero que o meu conhecimento, que a minha didática, que a minha técnica, que ela perdure, Transcenda, sabe? né? Perdure. Eu posso não estar mais aqui, mas vai ter alguém fazendo a técnica num cabelo que foi a Vivian que criou. Então, isso é maravilhoso. É uma forma de me eternizar. E quando o pessoal da Itália falou, quero Vivian Vital aqui, Nossa, como é que foi? Nossa, gente, e o curso também, que quando você começa a olhar assim, nossa, um outro país
quer que eu vá pra lá pra ministrar um curso, quer ouvir o que eu tenho, o que eu conheço. Gente, aí você fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena estudar, valeu a pena perder noite de sono, perder final de semana estudando. Festa, abrir mão. Aniversários. De passar madrugada. Tipo, o André sabe, eu passo às vezes de madrugada adentro, estudando, lendo artigo. Então, assim, ele até fala, caramba, vai dormir. E eu lá. Então, assim, isso é dedicação. Isso é você saber o que você quer pra sua vida, onde você quer chegar. E eu faço, às vezes, muitas das vezes, eu faço por mim, mas também faço muito por quem vai me ouvir depois. Com certeza. Porque eu vou passar, eu vou entregar já mastigadinho, né? E as pessoas veem o close no Instagram, mas não é só close não, tá, gente? Não é só close, a gente já passou poucas e boas. A gente tava lembrando hoje de uma situação, conta, Vivian. Ai, gente. Gente, nós fomos dar um curso, né, pra um distribuidor. E aí, nós tínhamos um tempo muito curto pra dar esse curso, porque curtíssimo. nós estávamos saindo de uma temporada na Itália, de 5 dias direto de curso. Fomos pra Bolonha, fizemos a feira, 4 dias de feira. Depois, no outro dia, não foi? A gente saiu mais cedo, um pouquinho da feira no último dia e no fomos outro dia já era outro curso. E aí, cara, cada país realmente é uma novidade. Fora que eu e a Vivian, eu falo pouquíssimo inglês, Vivian nada, e eles falavam uma língua, não era nem inglês, era outra língua, e aconteceu uma situação, não foi, né, Vivian? Muito. Assim, eu ainda dou uma arranhada no italiano, mas não era italiano que eles falavam. E aí, a Bia tava fazendo o cabelo de uma modelo, e a modelo falando a língua dela, né, que não era nem inglês, nem italiano, era outra língua. Era outra língua. E ela falando, e a Bia não entendendo, e ela mostrou uma foto pra Bia. E o cabelo, gente, tava todo modelado, com laque, sabe? Aqueles cabelos mesmo de capa. E eu dando capa, meu nome lá na escova. Lá, dando o nome dela na escova. Daqui a pouco ela começou a falar que não era daquele jeito, que ela não queria, que daquele jeito que não era assim. Cara, foi me estressando. Aí a Bia mandou me chamar. Aí eu tava ficando estressada, já tava vontade de chorar. Aí a Bia mandou me chamar, falou, amiga, eu não sei, eu já tô escovando, eu tô virando meu braço aqui e não tá saindo do jeito que ela quer. E aí eu fui. E assim, a gente que não sabe falar, né? A gente só faz assim. É mímica. É mímica. E aí ela me mostrou a foto, a bendita foto. E aí eu falei, Bia, deixa eu tentar, né? Aí peguei da mão da Bia, o secador, a escova e comecei. E ela falando que não era daquele jeito, que só botava o dedinho e um bico desse tamanho. E eu falei, eu acho que eu não tô agradando também. E isso não é cliente, era modelo. Era modelo, ela era modelo do curso. E a gente nem podia fazer tão modelado o cabelo dela, porque a gente era mais uma demonstração de produto. Então tinha que mostrar o brilho. Então a gente não podia fazer do jeito que ela queria. Mas enfim, a gente tava fazendo, que ela tava com aquele bico, né? Vamos fazer, menina. E ela nada e nada. Aí, por fim, eu peguei o secador, a escova, dei na mão dela, falei, você faz do seu jeito. E todo mundo rindo. A Vivian pegou o secador e a escova deu na mão dela e falou assim, você pega a foto e você faz. E ela pegou, lembra? E ficou lá fazendo. Ficou lá fazendo, não é fácil. Ficou bicuda pra gente. Nessa temporada que a gente foi pra Itália, foram quase 20 dias. Foi bastante tempo. Quase 20 dias. Acho que foi perto do aniversário do seu filho, Foi aniversário do meu filho. Foi aniversário do seu filho. Sempre cai. A feira de São Paulo cai no aniversário da Vitória. E a feira de Bolonha cai no aniversário do Daniel. Sempre. Caraca. E aí, eu sempre, assim, é aquilo, né? A gente abre mão de coisas e eles entendem. Isso aí que eu fico muito feliz. Eles é bem maduro quanto a isso, sabe? Os dois. Então, assim, a gente faz chamada de vídeo e a gente vai como pode pra matar a saudade, né? E depois vem uns presentinhos, aí eles ficam todos felizes. Ficam todos felizes. Alô, Vitória, batom da Kiko. Cara, isso é muito legal. E como que você se sente podendo proporcionar isso pros seus filhos agora? Porque eu sei que pra muitas pessoas falam assim, tá lá fora, é mais barato, mas a realidade não é assim. Como você se sente fazendo uma viagem internacional? Você perde muitos momentos especiais, igual eu perco também, mas você poder voltar em casa e falar assim, cara, eu sou grata por conseguir exercer minha profissão e ainda conseguir retribuir isso pra minha família. Que sentimento dá? Não, é um sentimento de gratidão mesmo. De gratidão e ver que realmente valeu a pena todo esforço, toda dedicação, valeu a pena. Ai, que legal, Vivian. E hoje, assim, voltando pros produtos, porque senão a gente vai ficar falando aqui por mim. Você pode voltar quando você quiser, tá? Quando você quiser. Se vocês quiserem parte 2 da Vivian, porque tem muita história. Muita história, ela volta. Você iniciou na T-Health essa carreira maravilhosa, né? Mais de 10 anos aí com a gente. E assim,
Que produto hoje você mais usa no seu salão? Então, no salão eu uso muito, como eu faço muito loiro, eu uso muito descolorante, né, que tá aqui, nosso Tá queridinho. aqui, Esse produção. maravilhoso, esse premium. Coloca o nosso lançamento. Então, eu uso muito descolorante e eu faço muito um protocolo logo depois das mechas, que eu uso 3 Sim. produtos. Eu uso a Infinity Blonde, a máscara, uso o Mel e uso a Max Therapy. Todo cabelo loiro que eu finalizo, eu faço esse tratamento. Que legal. Que ali é a junção, né? Eu consigo fazer uma reposição hídrica, lipídica, proteica. Então, eu junto tudo e ainda trabalho um pouquinho a cor do cabelo com a Infinity Blonde. Nossa, que legal. Então, assim, tem os aminoácidos. Então, assim, eu faço esse protocolo pra poder… Completo, de reposição completo, logo completa. após as mechas. Então, as pessoas falam, é só descolorir o cabelo. Não é, Não é, tem que tratar depois, como é que fica. O que você achou do nosso lançamento, o nosso pó novo, Vivian? Ai, gente, eu amei. Tanto a embalagem, né? Olha essa embalagem. Não, a embalagem muito clean. Sofisticada. Amei. Gente, tá aqui na tela pra vocês nosso pó, nosso lançamento, Vitré, um pó descolorante prêmio, onde ele tem ativos de tratamento que vai minimizar o efeito da descoloração, te dá uma descoloração mais segura da raiz até as pontas e trabalhar de forma mais segura, mais tranquila. Você sente isso no pó, Vivian? Sinto, eu senti que ele abre uniforme, ele não abre, porque assim, normalmente tem descolorante que, principalmente quando você faz no papel, né, ele abre todo Sim. manchado. Não, ele dá uma abertura uniforme. O sensorial do cabelo pós-descoloração parece que nem foi feito descoloração. Então, assim, impressionante da qualidade do fio depois, por conta dos ativos de tratamento que tem na composição, que ele acaba minimizando o dano. Minimizando o efeito. É por Então, conta assim, da tecnologia avançada dos ativos que ele tem, o óleo de macadâmia, o pantenol, aloe vera. Não é um tratamento, tá, gente? Ele minimiza esse efeito e melhora a qualidade do fio. Então, essa linha premium, ela é indicada para todos os tipos de profissionais. Para quem tá iniciando, para quem já tá avançado. É um descolorante seguro para você trabalhar tranquilamente no seu salão e ainda ter um modelo bem clean, moderno. Ai, moderno, né? Então Lindo. já tá o QR Code aqui na tela, se você quiser saber mais. E nos siga também no Instagram. E, Vivian, você já desenvolveu um protocolo, né? Sim. Que eu sei. Vamos botar Sim. pra lá. Como que foi desenvolver um protocolo? Porque, pra vocês que não sabem, nós da T-Hell, a gente não trabalha com cronograma. Esse nome cronograma pra gente não é que a gente abomina fala é errado. Mas a nossa linguagem comercial e educacional, cronograma não tá dentro desse princípio porque a gente trabalha, igual que a Vivian tá falando no atendimento dela, no personalizado. Sim. E aí, nós começamos a desenvolver os protocolos, porque todos os nossos produtos trabalham em sinergia. Pra quem não sabe o que é sinergia, você pode explicar pra eles, Vivian? Sinergia é como se a gente misturasse um produto com outro. É como se nossos produtos, eles se complementam. Então, a gente pode pegar um produto, misturar com outro produto, que vai dar uma ação mais potente. Então, e vai intensificar determinado dano do cabelo. Só que não é fácil criar um protocolo. Como É. que foi esse processo? Então, eu comecei a ver necessidade dentro do meu salão, porque as minhas clientes, eu tenho muita cliente que vem de longe para fazer cabelo, e quando ela ia no meu salão, ela queria fazer a mecha e queria fazer a progressiva junto, tudo no mesmo dia, para não ter que dar 2 viagens, né? E aí eu explicava, olha, não é possível. Elas queriam ficar loiras loira e e lisa. lisas. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Sim. E eu falava, olha, não é possível, não é aconselhável por causa disso. Eu explicava, eu dava aula, mostrava a tabela de pH, e eu explicava e nada. E elas ficavam… E eu comecei a perceber que elas saíam do meu salão e, tipo assim, no dia seguinte, ia em outro salão e eu via no Instagram que tinha feito uma progressiva. Eu falei, não, gente, não pode acontecer isso, porque depois ela vai vir fazer a descoloração comigo e eu vou ter problema com esse cabelo. E aí eu falei, comecei a estudar e comecei a tentar desenvolver uma técnica que eu pudesse fazer no mesmo dia da descoloração. E aí eu comecei a fazer o teste onde? Sim. No meu cabelo. Você mesma. Aqui, ó, já temos aqui. No meu cabelo. E aí eu comecei a fazer o teste no meu cabelo. O que eu imaginei? Qual foi o princípio básico que você fez? Então, na minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Vozes. Eu falei Mas assim… que vocês vão entender o depois fundamento. Depois eu comecei a estudar para entender o sentido. Isso aqui é uma progressiva. Eu falei, bom, se eu colocar uma máscara que é rica em manteiga… E vou diluir a progressiva, colocar uma quantidade maior da máscara e uma quantidade mais para deixar ele mais ácido e alinhar a cutícula. Eu vou ter um tratamento
que vai dar uma alinhada na minha cutícula e vai deixar meu cabelo sem frizz. Eu imaginei isso, tá? Sem estudar, sem nada. Só Sem nada, imaginando. só com a Na teoria, minha cabeça, com a teoria sim. na minha cabeça. E aí eu fiz essa mistura e passei no meu cabelo. E aí, isso eu fazendo quietinha, sozinha, dentro do meu salão. Apliquei no meu cabelo pra ver se ia dar certo. Nossa, o cabelo ficou maravilhoso. Ficou sem... E meu cabelo, ele tem muito frizz. E ele ficou lisinho, assim, alinhado. Mas não foi igual uma progressiva. Mas ficou alinhado, ficou menos volume. Você tinha feito esse teste depois de uma descoloração? Depois de uma descoloração. Que Aí eu falei, o terror, é o terror. a primeira lavagem. Aí eu falei, agora eu vou esperar o tempo do meu retoque. Eu retoco o cabelo de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Esse foi depois de 4 meses. Eu falei, depois de 4 meses fiz o meu retoque, vamos ver como que o cabelo vai reagir. Reagiu maravilhosamente bem. Abriu normal, eu gosto do meu cabelo muito claro, né? E abriu normal, e eu falei, legal, vou levar pra empresa a ideia, pra gente agora começar realmente a estudar e ver o que acontece, aferir pH. Você lembra dos principais testes que a gente fez? Lembro, a gente fez aferir o pH, pra poder ver qual era o pH que ele ficava. A gente fez o teste num cabelo mesmo, Em a gente várias levou mechas. várias mechas, a gente aplicava pra ver, aplicava, depois vinha com dermatoscópio pra ver como que a fibra ficou, se teve afinamento, se não teve. Então, assim, foram vários testes. Até que a gente tinha aquelas aulas, né, semanais. Então, quando a gente finalmente viu que já tinha feito todos os testes e viu que realmente estava tudo ok, já tinha feito o teste no meu cabelo, que tinha retocado novamente as mechas, tinha ficado tudo ok. E aí a gente viu a proporção exata do produto, né, da hidrolipídica com a Reduct Blonde. E aí veio o nome do protocolo, que é a hidrotérmica, né, que muitos já devem conhecer. Esse protocolo fui eu que criei. Mas foi da necessidade que eu vi dentro do meu salão. E esse protocolo a gente pode fazer. Fez a descoloração, já pode aplicar imediatamente após a descoloração. Gente, é maravilhoso. Não vai deixar um tempo de pausa longo, ali 40 minutos. Não é igual uma progressiva que você deixa 1 hora e meia, 1 hora e 20. É 40 minutos só. A proporção é 2 dessa medida para 1 dessa. E seja feliz. Eu lembro que muitas pessoas falam a hidrotérmica ela é maravilhosa pela praticidade, praticidade, mas muita gente, o que mais elogia é que a primeira lavagem depois da descoloração, para muitas pessoas, pode ser assustadora. É, sim. E quando você faz a hidrotérmica, não leva parece. esse susto. Não leva Não esse parece. susto. E as pessoas têm muito esse mito, né, de ácido e loiro, né, que não pode, né, que é um mito, na realidade, de uma coisa que tem sentido esse mito ter surgido, não é uma coisa em vão. Mas é questão de realmente a gente abrir a mente, porque às vezes a pessoa tá com a mente muito fechada. Eu sofri muito nesse meio, porque eu fui pioneira no Rio de Janeiro. Eu que trouxe o alisamento em cabelo descolorido. Que Foi seu ninguém maior fazia. desafio profissional? Foi esse. Porque primeiro a gente busca um reconhecimento. E aí, quando você começa a fazer uma coisa que ninguém faz, qual é a atitude das pessoas? Incomodam, criticar, né? criticar. Criticam. E eu fui muito criticada, não foi pouco, não, foi muito. As pessoas iam pra internet pra falar mal de mim, porque ninguém fazia escova ácida em cabelo loiro, era só em cabelo escuro. E quando eu comecei a fazer, e eu testava isso muito no meu cabelo, tudo eu fazia no meu cabelo, não sei como é que eu não fiquei careca, porque tudo eu fazia no meu cabelo. Então, quando eu testava no meu cabelo, eu via que dava certo, e aí eu começava a fazer nas clientes, e as pessoas começavam, e eu postava, sempre fui muito de postar, né? E as pessoas começaram a indagar, mas pode isso? Progressiva sem formol não pode fazer em cabelo descolorido, olha o que essa garota tá fazendo. Ela quer acabar, e era assim, é daí pra baixo, tá? Daí pra O pior. hater, o primeiro hater. Olha, gente, Porque eu vou te a Vivi, falar. a gente já sofreu hater, tá? Já. Já sofreu. Então, caraca, Então, virou uma Uma polêmica. polêmica. As pessoas iam pra internet pra falar. E eu, na época que eu iniciei a fazer a progressiva em cabelo descolorido, eu não tinha tanto estudo. Então, assim, eu fazia, eu sabia que dava certo, mas quando alguém vinha me perguntar, mas como que dá certo? Você Eu não sabia explicar. Não sabia a explicação científica. Não sabia. E aí eu tive que começar a estudar sobre a química para poder entender o que o ácido fazia no cabelo. E aí, quando eu comecei a entender, foi quando eu comecei a ministrar curso para ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que eu estava fazendo, que eu estava ganhando dinheiro. Sim. Porque a Anvisa tinha proibido o formol, só tinha progressiva de ácido. Então, como que a gente foi trabalha? No início, foi naquele boom, No naquele boom, furacão. quando a Anvisa proibiu, e eu tenho asma. Então, eu realmente não podia trabalhar com formol, mas eu trabalhava.
Mesmo passando mal. Não tinha recursos antigamente, não não tinha. tinha. E aí, quando a Anvisa realmente proibiu o formol, que lançaram a progressiva à base de ácido, eu fazia a progressiva, botava um pouquinho de matizador, porque não existia ainda a progressiva matizada. Não existia, porque não era pra fazer em loira. Na cabeça das pessoas não podiam fazer em loira. Ácido loiro não, era Não, era isso. incompatível. Mas por que disso, gente? Porque antigamente progressiva sem formol era alisante, não era progressiva com ácido, era um alisamento. Então, realmente, um alisamento não é compatível a uma descoloração. Então, as pessoas ficaram com isso na cabeça, não tem formol, então não é compatível. Não acompanharam a evolução do ácido. Então, quando eu comecei a fazer, as pessoas, ela é louca, ela vai tombar esse cabelo todo, vai cair esse cabelo. E começaram a falar mal, e eu comecei a estudar, e eu comecei a ir pra rede social. Foi aí que eu comecei a ir pra rede social para poder falar. Gente, é possível, eu dava curso, eu explicava, eu falava sobre o pH, o que acontecia, como que a gente reequilibrava o pH do cabelo. E ali foi toda uma história. Te deu um gás mais ainda Me deu um pra gás estudar. pra estudar. No início é engraçado, eu chorei muito, né? Porque quando realmente foi um hater, né? Quando apareceu falando mal de mim, não falava meu nome, mas eu sabia que era eu, porque eu era a única que estava fazendo na época. E essa garota, eu falava assim mesmo, sabe? O vídeo, a pessoa. Essa garota é louca, que não sei o quê. E eu chorei muito, eu liguei pro teu pai na época. E eu liguei pra ele, eu chorei, eu falei, não quero mais isso não, porque eu não preciso, eu tenho meu salão, já trabalho. Pra que eu vou ficar me expondo dessa forma, com as pessoas falando mal de mim? E aí ele foi, aí ele deixou eu chorar, eu desabafar. Aí quando ele acabou, aí eu acabei. Ele, tá, tem um curso montado pra você semana que vem. Aí eu falei, você não vai Meu amor, desistir, se não não. for no amor, vai ser na dor. Eu lembro do meu pai, aí você pega não- dessa dor e E faz, transforma. transforma. Porque, assim, se a gente parar para analisar, né, os grandes profissionais, eles passaram por coisas também difíceis. Passaram. Então, a gente não pode desistir. Cara, que legal, Vivian. É tão bom ver essa sua evolução. E assim, eu acho que ver você ministrando os cursos, você se tornando pioneira. Eu lembro de quando você estava estudando e que muitos artigos científicos você falava assim, não, isso aqui não tá certo. E aí você procurava outro, você pegou, enquanto as pessoas estavam vivendo em rede social, você foi onde ninguém estava indo, que são os artigos científicos, que essa é a base da nossa empresa também. Isso que por muito tempo a gente aprendeu e a gente sabe que não é só abrir o Google, colocar uma pesquisa e você tem a forma correta científica de pegar uma pesquisa, não é de, não querendo diminuir, mas não é de uma blogueira, por exemplo, é de um tricologista, de um farmacêutico, de um dermatologista, de um químico, médico. de um engenheiro. Então isso tornou algo bem diferencial. Cara, que maneiro. E quando tudo isso passou, seu primeiro curso, assim, quando você deu, como que foi ver a mente das pessoas? Então, aí eu passei por uma situação que essa pessoa que foi pra internet, Ah, não. Sim, que foi pra internet que me fez chorar, eu fui dar um curso uma vez num hotel. E essa pessoa estava sentada na frente, assim. E eu fiquei muito nervosa. Porque quando eu vi, eu voltei. Aí teu pai falou, o que foi? Eu falei assim, não vou entrar, não. Aí ele falou, vem cá, vem aqui fora, só pra você ver um negócio. Aí me levou lá fora e tinha uma bancada, mais ou menos desse tamanho, assim, cheio de produto, né, de progressiva. Aí ele falou assim, tá vendo aquela mesa ali fora? Eu falei, tô. Aí ele, a gente trouxe do Rio de Janeiro pra cá. E vai depender do que você vai falar lá em cima pra mim saber se eu vou voltar com aquilo ali cheio ou vazio. Aí eu falei assim, não, mas aquela pessoa tá ali. Aí ele, então, agora você vai subir. Agora você tem conhecimento, você vai subir e vai falar o que você sabe. E aí, quando eu comecei, eu lembro que minha voz ficou embargada, sabe? Daquela tremidinha, aí né? minha voz ficou meio embargada. Mas eu fui falando, depois eu Sim. fui me soltando. E no final, aí quando eu terminei o curso, desci. E aí essa pessoa me procurou, foi atrás de mim e falou pra mim, me pediu desculpa pelo que tinha falado de mim na internet. E essa pessoa tinha lançado uma progressiva, por isso que ele tava ali. Ele queria pegar todo o seu conhecimento, ele ou ela, não sei, queria todo pegar seu conhecimento técnico, aplicar, porque ele criticou, a pessoa criticou e ele agora precisava aprender. Aí ele falou, não, porque eu lancei uma progressiva sem formal e eu precisava aprender. Aí eu vi. Então aí pediu desculpa, falou que não tinha conhecimento. Não, Eu tudo falei, bem, abençoa a sua vida, que Deus te é. abençoe, você cresça. Mas assim, foi bom, serviu pra me aprender, pra me crescer também. Eu também não vou esquecer do que você fez comigo. Eu não vou esquecer. Mas assim, pra tu ver como é que são as coisas, como que a vida… se eu tivesse desistido lá atrás, no primeiro obstáculo, quando ele começou a falar mal de mim. Então assim, eu não desisti, eu continuei, depois essa pessoa foi me procurar pra poder aprender também sobre aquilo. Ele abriu a mente, acabou abrindo um pouco a mente. Eu acho que se os profissionais hoje da área da beleza, eles se ajudarem
ajudassem mais, o mercado não ia ser do jeito que Tão ele é. competitiva Não assim, ia não ser. Porque o que você precisava. falou, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Se juntasse todas as pessoas de referências de Campo Grande, do Rio de Janeiro, do Brasil, fazer um mega congresso. Eu já tenho um pensamento além. Eu acho que às vezes nem tudo precisaria ser cobrado. Às vezes alguma coisa gratuita, Sim, só se eu já fiz muitos juntar. eventos assim, beneficente. Beneficente. E você vê Aham. que não quer. É. Virou um Sim, estrelismo. muitos estão muito com o narizinho em pé. E eu acho que tudo não é dinheiro na vida, não é só dinheiro, né? Eu fiz uma vez um curso com uma amiga minha que era beneficente, a gente ajudou um orfanato. E aí, no final, a gente levou, né, tudo que foi arrecadado. Gente, eu levei até minha filha, e ela ficou olhando, ela falou, mãe, que legal, né? Tipo assim, é um lado que às vezes a gente precisa enxergar também. Então, por que não ajudar as pessoas, né? E até mesmo o profissional, que tem profissional que às vezes não tem dinheiro, Bia, para fazer um curso. Exatamente. Tá entendendo? Então, você ajudar. Quando eu faço curso, eu sempre deixo, assim, 2 Eu gratuidade, também 3. sempre fazia Sempre isso. faço. Quando eu Sempre. vejo que a pessoa realmente não tem condições, eu vem me Eu vou te ajudar, vem pra falar, cá. Eu as sempre pessoas que trago. geralmente eu mais ajudo, parece que ou ficam na minha vida e eu consigo ver uma evolução e gratidão sempre muito É. boa. Eu, por exemplo, a maioria das minhas auxiliares, né, das profissionais que trabalharam comigo, né, quando eu tive o salão, todas fizeram curso comigo ou foi alguém que eu abençoei de Que alguma você depois forma. puxou. Porque eu sabia que, não sei você, né, mas o meu propósito, eu sempre vi como se fosse tudo que eu passei, eu sempre vi que fosse passageiro. É. Eu sabia que Deus estava me mostrando que eu tinha que aproveitar aquela onda, Uhum. fazer Aquela fase. aquela fase, entregar o meu melhor, mas que tinha algo mais. Eu sempre senti assim, algo mais. Então, eu nunca tive medo de desistir de nada. O dia que eu decidi fechar o salão, eu virei pra elas e falei assim: ó, esses clientes são suas, essa sua, essa sua. E é isso, vida que segue, nova fase. Eu sempre tive esse sentimento, porque eu sempre soube que Deus sempre quis algo mais pra minha vida. Mas falar uma coisa pra você. Quando a gente tem um objetivo na vida ou tem um propósito na vida, a gente tem que passar por várias situações na nossa vida pra gente poder aprender. Então, assim, tudo que você passou foi uma escola. Então, assim, hoje você sabe fazer cabelo. Então, se você vê alguma coisa errada ali, se você não tivesse É tido essa realmente escola, sobre o processo, é o sobre o processo. processo. Então, assim, É o hoje processo. você pode falar, não, hoje eu tô pronta pro que me cabe. Porque eu passei por tudo isso aqui, então agora eu tô pronta a fazer. Porque, assim, você vai ter um olhar mais clínico. Hoje o que a gente mais vê é muitos palestrantes renomados que nem tocam mais no Sim, cabelo, que não exatamente. sabem Não resolver sabem. problema. É aquele bastidor atrás da cortina que eles pegam a modelo, botam lá atrás e Falar sem vivência. falar sem vivência. Hoje os profissionais estão muito assim. Então, gente, não sejam profissionais assim, se Verdade. capacitam, estuda. Conhecimento, ele é libertador Uhum. e Deus tem um propósito sempre muito grande pra nossa vida e nunca é tarde pra estudar. É verdade. E pra quebrar um pouquinho esse momento, Vivian, nós vamos fazer agora um bate-bola com a Vivian. Meu Deus. Vivian, eu vou falar um problema ou algum assunto, você tem que falar uma solução com algum produto da T-Hell ou um protocolo. Mas se você falar um protocolo, você tem que falar o porquê desse protocolo, tá bom? Cabelo elástico. Hidralift. Hidralift. Primordial, gente. Primordial. Hidralift, ele na hora, ele é instantâneo para ser usado no lavatório. Então, viu um cabelo elástico, você já aplica, vai enluvando, você já vai vendo a transformação. Então, assim, Hidralift nele. Cabelo elástico, Hidralift. É. Pós-piscina e pós-praia. Então, Vamos falar descoloração e cabelo alisado. Cabelo descolorido, pós-piscina e pós-praia, você indica o quê? Então, eu indico a Reduct Blonde e cabelo alisado a Ultra Soft. A Ultrasoft. Uhum. Cabelo poroso. Cabelo poroso, Healing, para poder fazer essa Healing. reposição. E a hidrolipídica também. Ai, eu amo healing. Amo Eu também, sou healing. apaixonada. Hidrolipídica também, sou apaixonada. Um alisamento. Oxy Reduct. Eu achei que você ia escolher Reduct Blonde. Não, a Reduct Blonde também. Mas assim, a Oxy É o que vem nessa cabeça, de referência. Um home care. Home Care, Infinity Blonde. Infinity Blonde. Você acredita que eu também uso muito no meu cabelo? Não é porque agora eu tenho uma iluminada, mas quando eu tinha um cabelo escuro, por conta de eu fazer muito alisamento,
a Infinity Blonde, ela se dava super bem no meu cabelo. Então as pessoas têm muito essa dificuldade, porque vê um produto roxo, já acha que ele é só pro loiro. Ah, é só pra loiro e pra grisalho. Não, ele é pra tudo quanto é tipo de cabelo. Ele é pra um cabelo que tá sensibilizado, porque o cabelo loiro, ele requer muito cuidado. Sim. Então, se você pega um produto de um cabelo que precisa de muito cuidado e passa num cabelo que tá fragilizado, mesmo sendo escuro, Sim. ele vai te dar um resultado maravilhoso. Assim como a Reduct Blonde Assim também como a pode. Reduct Blonde. Então, a Reduct Blonde e Infinity Blonde são pra cabelos sensibilizados, tá? Independente de cor, gente. Tanto escuro O quanto pigmento claro. Violet que tá ali é também pra cabelos descoloridos, coloridos e grisalhos, mas se você tem um cabelo sensibilizado escuro, você pode estar usando. Eu uso, sou apaixonada. Um pó. Ah, gente, vitrê. Não tem Mas sombra você de tem dúvida. asma, não influencia em nada? Não, ele é dust free, então assim, não levanta pó. Não levanta Não pó. levanta pó. É riqueza, amor, é tecnologia. tecnologia. É pop trepé, E o cheiro dele também é bem suave. Ele é muito suave. Então, assim, Ele é muito pra suave. mim, não incomoda em nada. Eu, antes, assim, alguns colorantes eu ainda espirrava, quando... Assim, que eu sou muito alérgica, né? Então, eu sinto o cheiro de longe. Esse eu não tive nenhuma irritação no nariz, não espirrei. Então, assim, é bem suave mesmo. Você participou da produção dele? Sim, Você sim. testou o piloto? Testei ele, o piloto. Isso que as pessoas muitas vezes não sabem. Acho que a técnica da empresa é só mandar vídeo. Hoje a Vivi, Não. ela não é nossa técnica no criativo, que eu digo em produção de vídeo. Ela é do educacional. Então, É. você participa de toda essa produção Toda a também. produção, de E como todo que é produto. você testar um piloto? Nossa, é muito legal, porque assim, a gente passa a ter a noção, né, se o produto realmente ele é eficiente, se ele vai cumprir. A gente tem lá os critérios que tem que seguir. O cabelo tem que clarear bem até tantos tons, não pode emborrachar, tem que abrir uniforme. Tem que acompanhar todo o Tem processo. que acompanhar todo o processo. Até depois? Até depois. E ver Caramba. como é que se ele vai ficar elástico, se ele vai quebrar depois que secar, como que ele vai ficar, se ele vai precisar tonalizar, se ele vai ficar no fundo de clareamento ideal. Então, assim, a gente faz vários testes. É muita responsabilidade, É. tá, gente? É muita responsabilidade mesmo. Uma feira. Ai, gente, Bolonha. Bolonha. Bolonha na Itália, vida. Muito bom. É. Mesmo a gente não conseguindo andar na feira, porque É. pra quem não sabe, Bolonha é a feira que a gente participa na Itália. E é a maior feira de cosmético do mundo. Ela é enorme. É mais de 30 a pavilhões. gente se perdeu A já. gente se perde. A gente Lembra se perdeu. das primeiras feiras, não sabia nem como chegar. É. Cara, é muito boa. A gente tem muita história, gente. Muita. História de... Tem que ter parte 2, história de tem que ter parte de aeroporto e tal. Ai, meu Deus do céu. Paris. Paris. Ai, Jesus amado, abafa. Um produto pra cuidar do cabelo no frio. No frio, então, o frio Dance Age. Dance Sim, Age. por conta do couro cabeludo, porque normalmente a gente usa muita água quente, né, no frio. E aí acaba sensibilizando um pouquinho o couro cabeludo. Então ele dá o shampoo, ele tem na composição o CPA-NA, que ele é altamente umectante, então ele faz essa renovação do couro cabeludo e dá uma acalmada na pele do couro cabeludo. Então, assim, é essencial no Ele no melhora inverno. o sistema imunológico Sim. do couro cabeludo. Então, quem tem dermatite, quem tem psoríase, que tem muita irritação no couro, o ideal é deixar o shampoo ali agir um pouquinho no cabelo, uns 8 minutos a 10, depois enxágua, que na hora você já vê o resultado, já o cabelo, o couro já acalma, não fica mais com aquele vermelhidão, né? Já fica mais Sim. clarinho. Um evento. Um evento, day to day. Eu sabia que você ia falar isso. Day to Day to day. day. Caraca. Foi o nosso primeiro passo Foi o pra primeiro educação. passo de curso, assim, que foi um projeto, né, que pelo menos eu nunca tinha visto daquela forma, onde a gente colocou os profissionais, um em cada cadeira, e as pessoas tinham acesso, né, a ficar indo em cada pessoa, e cada um estava fazendo uma coisa diferente, um fazia mesh, o outro fazia alisamento, o outro tratamento. E foi muito legal. Foi muito ter legal. essa interação. Foi a primeira interação que a gente teve logo depois que teve o lançamento da T-Real, que a T-Real começou a ir para o mercado. Foi o primeiro contato que a gente teve assim, com as pessoas, né? De saber mesmo o que estava achando, se já estava usando, e poder conversar. Então, assim, foi muito legal esse primeiro Day to Day. E para vocês que querem esse atendimento personalizado, nós da T-Real também fazemos esse atendimento tanto online para todo o Brasil e fora do Brasil também, porque a gente já está presente em mais de 40
países. E se você é do Rio de Janeiro e quer um atendimento presencial de qualidade, a gente tem a nossa distribuidora oficial Prismonte, que fica na Estrada da Cachamorra, número 350, bloco 1, sala 312. Então, venha conhecer nossa equipe, venha ter um atendimento personalizado, porque o atendimento personalizado, humanizado, ele não tá só na nossa produção, ele também é no nosso atendimento e da nossa equipe técnica. É. Então, não perca essa Não, oportunidade. e a gente dá todo o suporte, tá? Vocês, quando vocês começam a participar dessa família, vocês têm todo o acesso aos técnicos. Então, assim, o nosso diferencial é esse, a gente dá o suporte. Então, uma dúvida de um cliente, de um distribuidor, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente esclarece tudo para vocês. Momento polêmica. Uma pessoa da equipe. Uma pessoa. Mas, assim, Uma pessoa da equipe. uma pessoa da equipe... Que te marca, que A você... Paloma. Falando hoje pra você, a Paloma é o quê pra você? Ela é minha amiga, ela participa tanto da minha vida como profissional, que a gente dá muito curso juntos, né? Também da minha vida pessoal e eu da dela também. Um líder. Um líder. Eu poderia citar várias pessoas. Eu gostei muito da liderança da Renata. Gostou? Sim. Ela foi uma pessoa bem importante na nossa Sim, empresa. foi a nossa mentora, né? Então, assim, ela teve muito valor, assim, na minha fase de crescimento na empresa. Então, gratidão. Vivian, complete a frase, tá? Bate bola bem rapidinho. Cabelo bonito é? Cabelo tratado. Uma profissional de sucesso precisa? Posicionamento. Beleza vai além de? De tudo. A Tirel representa? Representa a minha vida. O futuro da beleza é? Saúde. O segredo de um cabelo saudável é? Cuidado. Uma cliente satisfeita é? Uma cliente fiel. Trabalhar com beleza me faz? Feliz. Ela é muito bonitinha, gente. Gente, agora pra gente, infelizmente, encerrar esse momento Já? maravilhoso, eu vou te fazer as últimas perguntas. Por mim, você pode ficar aqui. Se a gente puder fazer 3 horas de podcast, eu acho que amar. seria essencial. Que conselho você daria pra quem tá começando hoje? Pra não desistir. Quando você vê tua agenda vazia, quando você tiver o primeiro obstáculo, porque até os maiores líderes, os maiores profissionais já passaram por isso e não desistiram. Então, não desista. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre sucesso na beleza? Porque hoje eu vejo que romantizaram muitos profissionais de rede social, mas esqueceram do verdadeiro sentido de sucesso dentro da beleza. Pra você, o que você diria pra essas pessoas? Então, que o sucesso na beleza, ele é o cuidado, é você analisar, olhar com um olhar clínico o cabelo. Porque, assim, às vezes a pessoa quer fazer uma descoloração a todo custo, quer alisar a todo custo. Às vezes o cabelo precisa de tratamento, não precisa de uma química. Então, é a gente olhar a saúde do cabelo, visar a saúde. Qual legado você quer deixar pra sua profissão? Estudar sempre. Educação continuada, sempre. Sempre, nunca deixar de Nunca parar, porque a gente precisa sempre estar atualizado. E a nossa mente, se a gente parar, a nossa mente para de funcionar. Então, a gente precisa o tempo todo. Então, estude, gente, estude. Porque, como eu falo, o conhecimento, ele é libertador. Tem algum sonho que você ainda não realizou dentro assim, da sua área e você quer realizar? Ou você já se sente realizado com tudo que você construiu? Eu acho que seria até um pouco, assim, soberba da minha parte, assim, de falar assim, eu já tô realizada. Não, tem muita coisa que eu quero realizar ainda. Mas eu posso dizer que eu já sou feliz com tudo aquilo que eu conquistei. Sou grata, muito grata a Deus por tudo. Tem algum lugar que você quer ir? Vários. Vários. Tá lá na minha planilha. Tá lá na planilha. Ai, vê que legal. Se você pudesse dizer alguma coisa pra empresa, assim, o que hoje você falaria? Pra gente nunca perder essa conexão de família, de amizade, de união. Pra gente continuar sempre assim, porque foi assim que a gente iniciou. Então, eu acho que a gente tem que permanecer assim para gerar mais frutos ainda. O processo de multiplicação, né? Exatamente. Que ele não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Não pode parar. Eu trouxe um presente especial para você. Gostaria que a produção pegasse.
Na verdade, é uma lembrança, é uma forma de. É uma lembrancinha pra você sempre lembrar do nosso podcast. Enquanto você for tomar o seu café, beber a sua água, pra você levar. Eu acho Amei. que, sem olhar roteiro, sem olhar nada, tinha que ser você a nossa primeira. Primeiro eu gostaria que fosse a minha mãezinha, mas a minha mãezinha tá Tá longe, então eu longe. trouxe a minha segunda Segunda mãe. mãezinha. Nós somos muito gratos por tudo que você faz Obrigada. pela nossa família, né? Eu vou dizer família porque antes de uma empresa tem eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, então eu sou muito grata. Sou muito grata pela forma que você cuida de mim, por todo o carinho, pela atenção. E tudo que você faz sem medir esforços. Eu tenho a minha equipe aqui por trás que não me deixa mentir. Você é muito fácil de trabalhar. Ai, Você é que uma bom. pessoa sempre disposta, autoastral. Você é uma pessoa com uma comunicação muito boa. Você tem ideias, você vai lá, pensa, sabe? Quando eu vou gravar com você, eu falo, cara, eu vou gravar com a Vivi, eu fico em paz. Porque você chega, a gente vai, a gente conversa, a gente brinca. Você não dá trabalho em nada. Até em perrengues, por exemplo, até quando a gente tava na Itália. Que a gente assim, ai, vamos jantar cansada. Aí você, vamos lá no mercado comprar um macarrão. Vamos fazer alguma coisa aqui logo que a gente tá cheio. Você não tem mimimi, você é É, viva. Eu acho que foi isso que fez você crescer. é. É isso que faz você crescer. E quando eu falo de crescimento, não é poder aquisitivo, não é valor. Não, Porque não, hoje, é pra mim, humildade. felicidade não é ter É. dinheiro. É esse crescimento espiritual, esse crescimento da sua família. A gente vê o que você é com a sua família. Os seus filhos te amam, você é amada, você tem uma família incrível, sua mãe te ama, seu irmão. Então, eu tô muito feliz de você ter sido nossa Eu primeira também tô convidada. muito Eu espero feliz. que você tenha Eu gostado. amei, eu Foi tava um muito pouquinho, legal. assim, tensa, mas assim, depois a gente vai se soltando Flui muito isso, tranquila. vai. Quando vê, já É, tá 3 horas aqui é, falando. Mas se vocês querem é, parte 2, eu posso trazer a é. Vivi em outro momento. E quem sabe ela com a dupla dela dinâmica. Vivi e Paloma, já Ia ser pensaram? maravilhoso. Então, muito obrigada, gratidão. Obrigada, Você quer deixar algum amiga. recado pro nosso público? Não, só quero agradecer, eu tô muito feliz, porque o que você falou, né, eu acho que é humildade. Eu sempre peço a Deus para nunca perder essa humildade, que eu Sim. sempre tive, é meu jeito mesmo de ser assim, e eu peço que isso permaneça, né, que é a minha essência. Então, tô muito feliz e tô louca para ver agora os outros também. Então é isso. Muito Obrigada, meu obrigada, amor. tá? Obrigada. E meus telespectadores maravilhosos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do nosso Pod Te Hell. Acompanhem, vejam nossos cortes, segue a gente aqui também no YouTube, segue a gente nos nossos perfis oficiais. E quem será o próximo convidado? Tô Coloca aqui nos ansiosa. Tô comentários. ansiosa já. Um beijo, fiquem com Beijo. Deus. E esse é o propósito do nosso podcast: levar a verdade sem cortes, para vocês entenderem que o mundo da beleza não é uma bolha e que pessoas de verdade têm histórias maravilhosas para contar. Até Verdade. breve. Tchau, Tchau! gente.